E aí galera, estamos de volta aqui com o nosso bloco do Windows 10. Então vamos dar continuidade, joga na tela por favor. Então nós vimos aí o nosso painel de controle, como eu falei para vocês, né? Painel de configurações aí, que traz as configurações iguais a do painel de controle. Depois nós faremos um paralelo entre eles. Então vamos dar continuidade aqui no nosso menu iniciar. E agora nós vamos entrar aqui nas opções, ó, ligar/desligar. Então essas opções aqui só para salientar. Eu posso também ligar e desligar clicando com o botão direito sobre o botão iniciar. Então tem lá as opções, entre outras opções, painel de controle e outras várias opções que estão lá, tá? Eu tenho a opção para ligar e desligar. Então um outro caminho possível também para chegar, tá ok? A essa opção aqui. Vamos lá então, vamos analisar o que eu encontro aqui dentro, ó. Então eu cliquei ali, aí eu vou encontrar esse menu. Aqui, antes de chegar no hibernar, você de repente vai estar se perguntando aí, né? Poxa, mas o meu Windows 10 não está aparecendo hibernar, Jefferson. Beleza. O hibernar realmente ele não é padrão do Windows 10, ele não está ativo por padrão. Então você teria que ir lá no painel de controle, opções de energia, tá? E alterar a configuração para que apareça hibernar. Mas como a função hibernar é muito cobrada em prova, eu ativei para que eu falasse dela, né, e possamos saber aí o que é. Então já estou falando que ela não vem ativa por padrão, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Primeira opção nós temos aqui o suspender. Então o que vai acontecer, galera, com o computador quando eu coloco no modo suspensão, né? Então eu vou lá, sigo os passos aqui, botão iniciar, ligar, desligar e suspendo o computador. Primeira coisa, o computador não é desligado. Então isso aí é um fato, tá? Você tem que levar em consideração. Ah, Jess, quando eu mando suspender o computador desligado? Não. As tarefas que eu estou executando, elas são finalizadas? Eu vou perder o que eu estou fazendo? Não. Então, vai anotando, né, na medida do possível aí. Isso aí, quando eu coloco o computador para suspender, não desliga e ele não encerra as tarefas de execução. Importante, tá? O que acontece então? Bem, ele vai desativar alguns recursos do computador com o objetivo de economizar energia, tá ok? Então, por exemplo, você vai perceber que a primeira coisa que desliga ali, que é visual, né, que você percebe, é a tela do monitor. Então, a tela do monitor fica toda escura para poupar energia, tá ok? Então, esse é o objetivo, desativar alguns recursos, tá, para economizar energia, beleza? Então, vamos lá, joga na tela. E o próximo aí na sequência, como já havia falado, né, comentado rapidamente, é o hibernar. Bom, agora o que acontece então quando eu mando hibernar o computador? Bem, aí vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Vamos supor que eu tenha várias tarefas em execução. Por exemplo, eu estou lá com o meu navegador aberto, eu estou com o PowerPoint aberto, Excel aberto, e aí, por exemplo, no PowerPoint, no Excel, as minhas tarefas ali estão pendentes, ou seja, eu não salvei aquelas tarefas, né? Eu comecei lá a trabalhar em uma planilha no Excel, por exemplo, e não salvei aquela planilha, é um arquivo novo, não está salvo. Ou mesmo uma planilha que já tenha sido salva, mas que as alterações que eu executei ali não foram salvas. E no PowerPoint é a mesma coisa. Então, eu fiz lá, editei vários slides, criei slides, né? E tal, e na hora de salvar, eu não salvei, tá pendente, tranquilo? Aí eu tenho o meu navegador aberto, por exemplo, é um costume, vamos dizer assim, que eu tenho, pesquisar determinado produto na internet. Então, eu vou e abro vários sites ao mesmo tempo pesquisando o preço daquele produto. Então, eu vou lá e eu vejo o preço, tá lá a minha pesquisa aberta. Então, tem um monte de site aberto. E aí, eu vou me ausentar, vou sair de casa. Bom, eu não vou deixar o computador ligado. O modo suspender poderia resolver o meu problema, mas eu não sei quando que eu volto, que horas que eu volto, posso demorar muito. E pode ainda, vamos levar em consideração, pode acabar a energia nesse meio tempo, né? E sendo um computador do tipo, né, normal, de casa, desktop, não vai, nada daquilo que estava pendente vai ser salvo, certo? Bom, então o que eu resolvo fazer? Eu hiberno o computador. Quando eu mando hibernar, olha bem, galera, ele salva tudo, tá? Então todas as tarefas, o navegador, o Excel, o PowerPoint, ele salva tudo aquilo, tá? E desliga o computador. Então, consumo de energia, zero. Quando eu vou utilizá-lo novamente, obviamente, eu tenho que ligar. Quando ele está suspendendo, no modo suspensão, e aí eu não preciso ligar, eu só mexer no mouse, no teclado e o computador acorda, certo? No hibernar não, ele está desligado, então eu posso tirar da tomada. Depois que hibernou, obviamente, eu posso retirar da tomada, desligar completamente, tá pronto. Liguei, ele volta do jeito que estava antes. Então, todas aquelas tarefas que estavam em execução voltam do jeito que estavam, ou seja, ele salvou o Excel lá para desligar o computador, mas ele não salvou o arquivo do Excel. Então, eu tenho que ir lá depois que volta e salvar. Tá? Então, você não está livre desse trabalho, digamos assim. Mas preste atenção que o computador desliga e que ele volta do jeito que estava. No suspender ele não desliga, mas ele também volta do jeito que estava. Tranquilo? Vamos lá então. A próxima opção aqui é o desligar. Bom, então não tem muito mistério, né? O que eu quero? Eu quero desligar. Tá certo. Mas galera, para desligar o computador,
você tem que levar em consideração o seguinte: se ele quer encerrar a máquina como um todo, tudo que está aberto tem que ser encerrado. E se você ou não fizer, o Windows vai tentar fazer por você. Beleza. Você tem lá uma janela aberta, por exemplo, o explorador de arquivos está aberto. Ele vai fechar, não havendo nada pendente naquela janela, e fecha a janela e pronto. Mas naquele exemplo anterior, onde eu tinha o Excel e o PowerPoint que estavam pendentes. Então eu tinha janelas ali com tarefas pendentes, certo? Bem, ok. E aí ele vai fechar também. Só que o Excel e o PowerPoint vão perguntar se eu quero salvar. Como não sou eu que estou fechando, e é o sistema operacional que está executando aquilo, aquela janela vai aparecer para mim, né? Óbvio, né? E eu vou estar olhando ali na tela do computador e vendo a janela ali perguntando se eu quero salvar ou não. Se eu não fizer nada, ele vai perguntar se eu quero forçar o desligamento, tá? Então, fica atento aí. O que ele faz para desligar o computador? Ele fecha tudo que está aberto, tudo, e aí em seguida ele desliga o computador. Então, se houver alguma janela pendente, ele vai interromper esse processo aí perguntando se você quer forçar o desligamento, beleza? Vamos lá então para a próxima opção, galera. E por último aqui nós temos o reiniciar. Bom, então em relação ao desligar, o que muda é que agora o computador ele vai desligar e ligar de novo, né? Então esse é o processo de reiniciar, rapidamente, né? Ele desliga, ele encerra tudo também, fecha tudo, e aí só que ao invés de desligar e ficar desligado, ele desliga e liga, né? Então faz o reboot, ok? Bom, mesma história para o desligar, ou seja, se houver janelas pendentes no momento de reiniciar, ele vai tentar fechá-las. Vai me perguntar, se eu não responder nada, ele vai perguntar se eu quero forçar a reinicialização do computador. Tranquilidade? Então vamos lá, galera. Seguindo. Olha só uma questãozinha de prova aqui, ó. Se o recurso hibernar tiver sido ativado, quando o equipamento voltar a ser utilizado, a área de trabalho precisará ser reinicializada e todos os programas anteriormente ativos estarão fechados. Opa, ó, anteriormente ativos estarão fechados e deverão ser novamente inicializados. Então, você já viu aí que de acordo com o que nós acabamos de ver aí, que esse item vai estar o quê, galera? Errado, né? Por quê? Porque exatamente o que eu falei. Volta tudo do jeito que estava. Não é o que ele está falando aqui. Né? Que eu preciso abrir de novo os programas que já estavam abertos antes. Negativo, beleza? Vamos lá então, galera. Seguindo. Outra questãozinha. No Windows 7, então, consideramos aqui o 10, não vai ter diferença nesse quesito. Ao se colocar o computador no estado de hibernação, os arquivos abertos são salvos e o computador é desligado como forma de economizar energia. Então, tranquilo, né? Ele vai salvar os arquivos, ou seja, aquilo que está aberto vai ser salvo lá no computador para economizar energia e depois eu ligo e volta do jeito que estava. Lembre-se, ele não salva efetivamente o arquivo do Word. Então, ele está considerando aqui o arquivo como o quê? Todos os processos que estão abertos, os programas que estão em execução. Então, esses arquivos vão ser salvos, são salvos. Mas eu tenho um documento novo do Word. Ele salva o documento do Word, o arquivo do Word para mim? Não. Né? Ele não vai nomear e colocar a extensão do Word. Isso não. Então, não confunda uma coisa com outra. Tranquilo? Tranquilo? Vamos lá. Engasgado aqui na hora de falar, mas vamos lá. Então, continuando aqui no nosso menu iniciar, vamos embora. Agora eu tenho aqui, ó, tá piscando aí para vocês, todos os aplicativos. Então, o que eu vou ter acesso aqui, galera? Quando eu clicar, eu vou mostrar para vocês na imagem, já, né? Todos os aplicativos, né? A diferença agora é que há uma separaçãozinha ali, você vai ver, né? Então, deu um estilo diferente, obviamente, tá? E é uma separação agora alfabética dos aplicativos. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aí, vamos conferir como é que é isso aí. Você clicou, então tudo que está instalado no computador, né, a princípio, vai estar listado aqui. Aqui em cima, a gente começa com a novidade aqui, ó, que eu vou circular para vocês. Eu vou até tirar esse retângulo aqui, ó. Isso aqui que eu circulei, depois marquei aqui, né? Ficou bem coisado aí, mas está tranquilo, né? Essa parte aqui, ó. Então, isso aqui, galera, são os que foram adicionados recentemente. Então, uma novidade também, né? Ele nos mostra, você já viu lá atrás no menu iniciar, que também tem lá o último programa que foi adicionado. E aqui ele lista mais, tá ok? Então, dá uma olhada lá na sequência. E aí o restante, como eu falei, ele vai estar em ordem alfabética, começando aqui com aqueles que têm número, né? Por exemplo, 3D Builder, e aqui o resto na ordem alfabética. A, B, C, D, taranã, 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 taranã. Tá ok? Então vamos embora. Agora aqui embaixo, vamos lá. Desculpa, aqui do lado, né? Nós temos aqui os blocos. Então, isso aqui antes estava disposto numa única tela. Então o menu iniciar tinha virado praticamente um monte de blocos, né? Agora está dentro do menu iniciar, então ele separou. Você já viu que eu posso pegar programas e fixar nessa tela aqui?
tá? E essa tela, essa área que eu marquei aqui, ela é chamada de tela inicial. Faz parte do menu iniciar, mas ela é chamada de tela inicial. Então você pode aqui, entre outras opções, você pode fixar alguns programas aqui, colocá-los aqui, como eu já falei, tá? Redimensionar o tamanho que eles estão aqui, tá? Aumentar ou diminuir, óbvio, né? Redimensionar o tamanho, tirá-los a qualquer momento, tá? E alguns exibem informações dinâmicas, você pode parar isso aí. Alguns pegam informações da web e ficam mostrando ali o tempo todo. Se você quiser, você pode interromper isso aí, tá? Então, esses são os blocos, são chamados blocos que a Microsoft denominou. Vamos lá. Agora a pesquisa instantânea. Então, esse campo aqui que já apareceu várias vezes, né? E você já ouviu aí no formato de uma lupa, então você pode mudar e até mesmo tirar esse campo se você quiser não exibir, tá? É possível, através das configurações aí da barra de tarefas, que você não exiba a pesquisa. Mas é muito útil, eu acho que quem usa o Windows acaba meio que se acostumando com isso aí, né? Acaba virando um hábito. Então nós já tínhamos isso no Windows 7, no Windows 8, tá certo? Bom, isso é uma opinião minha, já não é nada muito técnico, digamos assim. Mas enfim, vamos lá. Como é que funciona a tal da pesquisa instantânea? Você repara que no próprio texto ele já fala que eu posso pesquisar na web, então ele me traz resultados da internet, usando o motor de busca da Microsoft, que é o Bing, tá? E, obviamente, arquivos no computador, arquivos, programas que estão no computador. Então isso é muito interessante. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Então aqui eu digitei, por exemplo, só, né, para contextualizar aqui, eu digitei aqui, ó, Fire, né? Que na verdade eu digitei, eu começo a digitar, por que a pesquisa é instantânea? Ela é instantânea porque ela me traz resultados instantaneamente. Conforme eu vou digitando, ela dinamicamente vai me retornando possíveis resultados. E vai os separando de acordo, vai separando os resultados de acordo, né, com a categoria. Se ele está no painel de controle, são programas, são arquivos. Então você vai ver isso aqui no retorno. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Na minha busca, ele colocou lá como primeira opção o Firefox, né? Então, supondo que eu queira acessar o Firefox, já está lá. Outra opção, Firewall. Se eu for digitando mais opções aqui, eu posso filtrar isso aqui, obviamente, né? E aí, as categorias que eu falei para vocês, ó, configurações, aplicativos, aqui documentos, ó, que tem a inicial do que eu falei, né? Do que eu digitei, na verdade. Sendo que essas opções, galera, o modo como ele faz a pesquisa, eu posso configurar, tá? Isso é configurável. Bom, assim funciona a pesquisa instantânea. Tranquilo? Vem comigo. Então tá lá o que eu digitei e aqui estão os resultados, ó, conforme eu falei para vocês. Tranquilidade? Agora vamos falar aqui de alguns atalhos de teclado. E aí você vai perceber que as bancas adoram cobrar um atalho de teclado, né? Volta e meia cai um atalho de teclado. Então, alguns são muito comuns, muito batidos, vamos dizer assim, mas eu vou falar de alguns detalhes que às vezes, para concurso, é interessante que você saiba, né? E que você não esqueça na hora da prova. Aquele detalhezinho que o arquivo tem que estar selecionado, né? Se eu tenho que manter pressionada a tecla ou não, coisas do tipo, tá? Que às vezes nós fazemos na prática, Ctrl, tum, Shift, tum, né? Ctrl, Shift, tum, mas não prestamos atenção nos detalhezinhos. Tipo, na hora da prova ele fala pressionar simultaneamente as teclas. Aí você, cara, simultaneamente, eu nunca parei para pensar, porque eu aperto uma, depois a outra, mantenho pressionado. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha? Então vem comigo. Ó, o primeiro atalho aí, ó, muito comum, né? E muito batido, digamos assim, é o velho e bom Ctrl C. Galera, o Ctrl C, né, Ctrl mais C, serve para copiar um item. Isso no Windows pode ser um arquivo, pode ser uma pasta, isso pode ser no plural, arquivos, podem ser pastas, né, que podem ser copiadas. Legal. Mas para que qualquer coisa que possa ser copiada, né, seja efetivamente copiado, eu tenho que selecionar aquilo. Então, um clique com o botão esquerdo. Ótimo. Selecionei o arquivo ou os arquivos a serem copiados. Descrição do atalho, que vai servir para os demais, óbvio, né? Eu vou pressionar a tecla Ctrl, mantendo-a pressionada, eu vou teclar C. Aí vem a história. Eu preciso liberar Ctrl? Bom, para copiar você não precisa liberar. Então, muitas vezes na prova, ele diz assim, para copiar determinado item, taraná, você seleciona o item, pressiona Ctrl, mantém pressionado e tecla C. Aí ele não fala para liberar Ctrl. Aí você, poxa, mas e agora? Não tem problema, galera, tá? Não precisa. Mas se ele falar, também não tem problema. Então ele pode falar assim, seleciona o item, pressiona Ctrl, mantém pressionado, tecla C. Opa, teclou C, libera o Ctrl. Então as duas formas estão corretas. O que eu não posso fazer é pressionar o Ctrl, pressionar C. Por quê? Porque ele tem que falar que o Ctrl vai ser mantido pressionado. Ou, preste atenção, ou ele pode falar, pressione as teclas Ctrl C simultaneamente, tá? Ou ainda ele pode não falar nada disso, ele pode simplesmente
perguntar o que o atalho Ctrl C faz. Cai em prova? Cai. Então, Ctrl C para copiar o item selecionado. Tranquilo? Vamos lá. E aí o Ctrl X, aí nós vamos fazer um paralelo entre eles, né? Quando eu copio um item, galera, e colo esse item em algum lugar, o original fica lá onde eu copiei. Não, ele não sai de lá. Então eu posso até copiar e colar no mesmo lugar, não tem problema, já que o Windows renomeia automaticamente, tendo em vista que eu não posso ter dois arquivos com o mesmo nome e com a mesma extensão no mesmo lugar. Então isso não pode, ok? Quando eu recorto o item e colo ele em outro local, ele sai de onde ele estava para o local onde eu colei. Tranquilo? Então, uma diferençazinha básica que é bom lembrar. Vamos embora. Vamos lá ver o próximo. E o Ctrl V, que é justamente que vai efetivar tanto a ação de copiar, quanto a ação de recortar, né? Então, quando eu copio ou quando eu recorto, só acontece realmente, né, de criar um novo arquivo, ou de mover o arquivo, no caso do Ctrl X, quando eu colo. Então, por isso que a gente ouve falar muito, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl V. Então, recortou, colou, copiou, colou. Tranquilo? Vamos embora. Aí nós temos o Ctrl Z. Bem, o que o Ctrl Z faz? Ctrl Z desfaz a última ação. Então, por exemplo, quando eu deleto um item, por exemplo, deleto com del, mando para a lixeira, tá? Mandei para a lixeira. Ctrl Z desfaz aquela ação, então tira aquele item da lixeira, por exemplo. Né? Renomeei um item, Ctrl Z, né? Renomeei, troquei o nome, Ctrl Z desfaz aquela ação. Só que tem ações que não podem ser desfeitas, então tem que ficar atento a isso aí. Né? Ctrl Z desfaz qualquer ação? Não. Tem ações que são feitas e que não podem ser desfeitas. Depois eu vou dar um exemplo para vocês aí, né, justamente na hora de deletar o item, por exemplo, tá? Vamos lá para o próximo. Então, o F2, galera, o que é o F2? Ele é para renomear um item. Então, para renomear um item, uma pasta, um arquivo que possa ser renomeado, obviamente, né, eu tenho que selecionar aquele item. Então, seleciono, pressiono F2. Poderia fazer isso também clicando com o botão direito, lá embaixo, opção renomear. Então, botão direito, renomear. Ou, com o item já selecionado, dar um clique simples. Um clique simples, ó. Cliquei, um clique simples, permite renomear. Tranquilo? Vamos lá então, galera. E o Ctrl A, esse aqui muita gente confunde com atalhos do Word, né? Ah, Jefferson, mas no Word o Ctrl A faz isso, no aplicativo tal faz aquilo. Bom, e aí eu tenho que me basear em janelas ambiente Windows, né? Então, se eu estou no Windows, por exemplo, lá no explorador de arquivos do Windows, seleciono uma pasta. Dentro daquela pasta lá, eu seleciono um item, por exemplo. E aí eu faço um Ctrl A, seleciona todos os itens da pasta que está ativa. Então, aquela pasta que eu cliquei, caso eu faça um Ctrl A, tudo que está lá dentro, que está visível, né, exceto o que está oculto, vai ser selecionado. E aí, se eu quiser apagar todo mundo, copiar todo mundo, recortar todo mundo, por exemplo, pode ser feito usando o atalho Ctrl A. Beleza? Vamos lá para o próximo. E aí tem o Alt Enter. Então, o que é isso aí? Alt Enter, eu vou selecionar um item, tá? E vou pressionar Alt Enter. O que vai acontecer? Ele vai exibir as propriedades daquele item, tá ok? Pode ser feito, que é muito comum, botão direito, opção propriedades. Mas o atalho existe também como alternativa. Bom que você saiba, beleza? Vamos lá. Alt F4, olha atalhozinho legal, né? Muita gente usa e tal, não tem muito mistério. Para que ele serve? Para fechar a janela ativa. Lembra lá atrás que eu falei de multitarefa, várias janelas abertas ao mesmo tempo, estará tranquilo, né? Isso é verdade, é fato, né? Vamos dizer assim. Beleza. Mas você lembra também que eu falei que só era possível ter uma janela ativa de cada vez? Pois bem. Então, quando você faz o Alt F4, você vai fechar a janela ativa. Aí muita gente pergunta, isso é muito comum em sala. Jefferson, quando eu vou fazendo Alt F4, várias vezes, vai fechando as janelas, né? Quando chega na área de trabalho, ele pede para desligar o Windows. Bom, é verdade, mas você não precisa fechar todas as janelas para chegar na área de trabalho. Você pode clicar lá no botão mostrar área de trabalho, clicar na área de trabalho, o que você fez? Você ativou a área de trabalho. E aí você faz um Alt F4, bom, o Alt F4 não é para desligar o Windows, então o Windows, né, programado, para quê? Para mostrar as opções, para você desligar o Windows, reiniciar o Windows, hibernar o Windows, tá? Então por isso que vai aparecer aquela telinha ali, tranquilo? Vamos lá, galera. E agora, vamos embora. Alt mais Tab. Então o que eu quero fazer com Alt Tab? Eu quero alternar entre as janelas que estão em execução. Então, por exemplo, eu tenho lá o Word e o Excel aberto. Então eu estou usando o Word, mas eu quero ir para a janela do Excel. Por exemplo, Alt Tab, vai para o Excel.
Bom, mas eu quero ir para a área de trabalho, então eu vou apertar Alt Tab 2 vezes e ele vai me levar para a área de trabalho. Ou seja, uma única vez ele alterna entre a janela que está ativa e a que estava ativa anteriormente. Então, nesse meu exemplo, eu estou considerando que antes do Word eu estava usando Excel, obviamente, né? Se eu estivesse na área de trabalho, Alt Tab ia do Word para a área de trabalho. Então, não é o caso. Mas aqui eu estou considerando o Word e antes eu estava usando Excel. Alt Tab vai ficar alternando entre essas duas. Bom, mas eu quero ir para a área de trabalho. Tem como? Tem. Alt e aí eu vou apertar Tab mais de uma vez para sair do Excel e ir para a área de trabalho. E assim, se tiver mais janelas abertas, eu posso ficar alternando entre todas elas. Tá ok? Vamos lá. Só um detalhe aqui, galera, que eu lembrei agora do Alt Tab, que ele vai mostrar uma miniatura das janelas, tá? Então, se você quiser também fazer um Alt Tab e clicar lá na janela, também é possível, beleza? Vamos embora. E o Alt ESC, qual vai ser a diferença? Bom, o Alt ESC, ele vai alternar diretamente entre as janelas que estão abertas, sem mostrar essa prévia, tá? Inclusive, foi uma questão de prova que caiu falando disso aí. Qual era o atalho que alternava diretamente entre as janelas, sem exibir, né, a miniatura prévia da janela. Então, nesse caso, utiliza-se o Alt ESC, beleza? Vamos lá. E o Shift F10? Bom, aqui você quer fazer um clique com o botão direito, mas você pode, por exemplo, estar sem o botão direito, né? Vamos supor. Ou mesmo tem que saber porque vai cair na prova, né? Que é o nosso objetivo aqui. Então, você seleciona o item, pressiona Shift F10, corresponde, né, a ter feito ali um clique com o botão direito. Então, ele vai exibir um menu ali suspenso com opções. Tá ok? Vamos embora. Ctrl ESC. Então, esse atalhozinho aqui vai exibir o menu iniciar, tá? Vai exibir e vai ocultar. Então, Ctrl ESC mostra e oculta o menu iniciar. Sem novidade. Vamos lá. Alt mais letra sublinhada de um menu. Então, olha só. Isso aqui funciona tanto no ambiente Windows, como também funciona em alguns programas. Por exemplo, no Word, Excel, PowerPoint e similares, tá? O que acontece aí? Você abre, por exemplo, o seu explorador de arquivos e aperta Alt. Você vai observar que aparece uma barra de menus e as letras lá nos menus, elas ficam todas destacadas, né? Todas as letras não, né? Em cada menu, uma letra fica destacada. Se você abrir o Word e fizer isso também, você vai ver que cada menu fica com uma letra ou um número, né, destacado. Então, o que isso permite que eu faça? Então, vamos supor lá, menu arquivo. Alt, o menu arquivo fica com a letra A sublinhada. Então, se eu apertar Alt, não precisa ficar pressionando, apertei Alt, e depois a letra A, vai abrir o menu arquivo. Aí, na sequência, você vai observar que dentro do menu arquivo, por exemplo, cada uma das opções do menu tem uma letra que está sublinhada. Então, aquela letra que está sublinhada permite que você acesse aquela opção. Então, Alt mais letra sublinhada permite que você acesse a opção correspondente. Tranquilo? Vamos lá. E o Backspace? Aqui, muito cuidado, né? Porque o Backspace ele tem mais de uma função dependendo do contexto da janela que eu esteja utilizando. Por exemplo, se eu estou escrevendo um texto e aperto o Backspace, ele vai apagar da direita para a esquerda, né? Cada vez que eu aperto, ele apaga um caractere. Se eu estou navegando, estou no navegador, e aí eu estou em uma determinada página, vou para outra página. Quando eu aperto o Backspace, ele volta para a página anterior, né? Então, uma função possível lá dentro do navegador. Também pode ser usado dentro do navegador, ali numa caixa de texto, para apagar o texto também, ou lá na barra de endereços, por exemplo, ok? Já no Windows Explorer, na verdade agora é no explorador de arquivos, no Windows 10, lá no explorador de arquivos, ele vai permitir que eu suba um nível nas pastas. Então, eu vou tentar desenhar para vocês aqui. Vamos lá. Vamos ver como é que vai sair meu desenho. Então, as pastas, elas possuem uma hierarquia, né? Então, eu tenho uma pasta. Dentro dessa pasta, eu posso ter uma outra pasta. Então, a indicação visual que essa pasta aqui, vamos colocar aqui, pasta A, pasta B. E eu vou colocar aqui ainda a pasta C, ó. Então, nós temos uma indicação visual aqui, galera, que é a seguinte. Eu sei que a pasta B é uma subpasta de A, porque ela está abaixo e está à direita de A. A mesma coisa eu sei de C, porque C está abaixo e à direita, né, de A. Aqui embaixo eu coloquei uma outra pasta, que eu vou colocar aqui nome de X. E a gente observa que X está no mesmo nível de A, certo? Então vamos começar aqui nosso exemplo, selecionando aqui a pasta C. Então vamos supor que eu cliquei na pasta C. E aí eu aperto Backspace. Quando eu aperto Backspace, eu vou subir o nível. Opa, aí eu vou observar quem é a pasta que está um nível acima de C. Vamos dar uma olhada? Então vem lá. Ó, quem está um nível acima de C, como a gente já viu aqui, é B. Então eu vou para a pasta B. Backspace a partir de B vai para A.
Tá, mas se eu tiver aqui então, Jefferson, lá na pasta X, ó, então eu estou na X, e apertar Backspace, aí eu tenho que observar quem é a pasta que está um nível acima delas. Então, vou criar uma pasta aqui chamada Docs. Tá? Então, a gente observa que A é uma subpasta de Docs, assim como B, ou como X. Então, nesse caso, se eu estiver aqui em X e apertar Backspace, eu vou direto para Docs. Por quê? Porque A, como eu falei, ela está no mesmo nível de X. E a função do Backspace é o que, galera? É justamente subir o nível. Tá ok? Tranquilo? Então, vamos para o próximo. Deixa eu apagar essa bagunça toda aqui. Tirar isso aqui, você já viu aí, né? Já está gravado, está documentado. Então vamos embora, deixa eu apertar ali o play. O ESC, bom, o ESC, na verdade, é a abreviação de escape, escapar, né? Então, por exemplo, você manda deletar um item, né? No Windows 10 agora não tem mais essa caixa de confirmação. Mas, bom, você manda deletar um item com Shift Del, pronto. Vai aparecer uma caixinha de confirmação, só para contextualizar aqui, perguntando se você realmente quer excluir aquele item. Você pode cancelar clicando no X ou no não, ou apertando o ESC. Escape, escapa, sai daquela caixa, né? Então o ESC ele cancela uma janela de opção ativa que está te perguntando alguma coisa. Por exemplo, você abre o menu iniciar, quer sair do menu iniciar, pode dar um ESC, por exemplo, tá ok? Lá no navegador, o ESC já tem outra função. Ele interrompe o carregamento de uma página. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado e conhecer os atalhos em cada ambiente, tá ok? Vem comigo. Ctrl Alt Del. Então, Ctrl Alt Del no Windows 10, ele não vai abrir o gerenciador de tarefas direto. Então, ele pode abrir? Pode. Né? Você pode bloquear o usuário, né? Uma das opções que tem lá, e pode iniciar o gerenciador de tarefas. Então, tem que tomar cuidado. Ctrl Alt Del não abre o gerenciador de tarefas imediatamente, como era em versões bem anteriores ao 7, na verdade, né? Que fazia isso. Então, quem não está acostumado com 7, com 8, tem que tomar cuidado com essa dica aí, beleza? Vamos lá. Mas pode? Pode. E o Ctrl Shift ESC? Aí sim, eu quero abrir o gerenciador de tarefas imediatamente, né? E para que serve o gerenciador de tarefas? Para gerenciar as tarefas que estão em execução. Então, por exemplo, um programa lá que eu mandei abrir, ele abriu, mas depois ele não responde mais, travou, eu posso usar o gerenciador de tarefas para finalizar aquela tarefa. Por exemplo, não é a única coisa, né? Mas é uma das funções mais utilizadas ali. Tá? Além de verificar, por exemplo, o desempenho da máquina, ver qual que está sendo o consumo do meu processador, o consumo de memória, quanto que está se utilizando, né? O consumo do disco rígido, como é que está sendo usado, tá? Entre outras funções ali. Então, Ctrl Shift ESC abre o gerenciador de tarefas, direto. Tá? E ainda vou dar mais uma dica para vocês. Eu posso abrir o gerenciador de tarefas clicando com o botão direito na barra de tarefas, uma outra opção. Lá tem a opção gerenciador de tarefas também, beleza? Vamos lá. E aí eu tenho o Shift Click. Então, olha esse atalho aí, é recente, das versões mais novas do Windows, né? O que ele faz? Eu tenho lá, por exemplo, o Word aberto. E eu quero abrir um novo documento do Word, uma nova janela do Word. Eu vou fazer o quê? Nós já vimos que lá na barra de tarefas ficam os ícones dos programas que estão em execução, certo? Então, tem a barrinha azul embaixo, lembre-se disso. Eu vou apertar Shift e vou clicar no íconezinho do programa. Então, se o programa permitir, obviamente, uma nova instância dele, né? Uma nova janela, vai abrir ali, a partir daquilo ali, uma nova janela. Por exemplo, pode ser o meu navegador. Eu posso estar com o navegador aberto, Google Chrome lá, por exemplo, e eu quero abrir uma nova janela. Não é uma nova aba, então tem que tomar cuidado com isso, tá? Uma nova janela do programa. Eu vou, ai meu Deus, travei, Shift e vou clicar lá no Google Chrome. Vai abrir uma nova janela. Tranquilo? Galera, vou fechar aqui esse bloco e voltamos já já. Valeu!